Na antiga cidade de Jerusalém, onde história e profecia convergem, uma revelação arrepiante está tomando forma. Profecias bíblicas sobre eventos do fim dos tempos estão se desdobrando com uma precisão alarmante. Uma profecia prevendo guerra na terra sagrada de Israel. O contínuo conflito brutal entre Israel e Hamas tem gerado especulação global. Poderia a volta do Messias estar iminente? Na Bíblia, Jerusalém é a cidade de Deus, um lugar onde sua presença é forte e onde seu templo deveria ser construído no Monte Sião. A ideia de Jerusalém como um lugar especial é encontrada em versículos de Crônicas, onde Salomão reconhece como o local escolhido por Deus, e também em Salmos destaca Sião como o lugar da habitação de Deus. A formação moderna de Israel foi fortemente influenciada pelo sofrimento e perseguição dos judeus, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Esse trauma alimentou um forte desejo por uma pátria segura, levando a um amplo apoio à criação de um Estado judeu. Após a guerra, o povo judeu disperso em várias regiões procurou refúgio na Palestina. Do ponto de vista religioso, o estabelecimento de Israel moderno é considerado por alguns crentes como um despertar espiritual para o povo judeu. É visto como o cumprimento das promessas de Deus e um símbolo do retorno do povo escolhido à sua fé. Profecias bíblicas como as de Ezequiel simbolizam o renascimento e reunificação dos israelitas dispersos. Outras profecias em Jeremias e Isaías falam de Deus reunindo seu povo de todas as nações e trazendo-os de volta à sua terra com promessas de perdão, relacionamentos íntimos e prosperidade. Além disso, a fundação de Israel moderno é interpretada como o cumprimento da aliança de Deus com Abraão, onde Deus prometeu a terra de Canaã como uma possessão eterna para Abraão e seus descendentes. Jerusalém e sua significância são cruciais em muitas previsões bíblicas sobre Israel. Por exemplo, em Zacarias, diz que Deus voltará a Sião e viverá em Jerusalém, mostrando o quão importante é no plano de Deus para Israel. A Bíblia também menciona Jerusalém em eventos do fim dos tempos, com nações atacando e o anticristo exigindo adoração lá, indicando o fim iminente da era e o aguardado retorno de Jesus. Zacarias profetiza Jesus lutando contra nações com seus pés no Monte das Oliveiras. Jerusalém ganhou significado religioso, especialmente durante os reinados de Davi e Salomão. Ela é reverenciada no judaísmo, cristianismo e islamismo, com o Monte do Templo considerado o lugar mais sagrado da terra e o terceiro local islâmico mais sagrado. Profecias cumpridas mostram a conexão entre Jerusalém, Israel e a fé religiosa, destacando a importância dessa terra sagrada nos corações dos crentes. Profecias antigas parecem se desdobrar através do renascimento da terra estéril de Israel e a esperada reconstrução do terceiro templo. Muitas profecias sobre Jerusalém e Israel já se concretizaram. A parte preenchida com discussões contínuas sobre aqueles que não possuem a primeira profecia é a transformação da antiga terra estéril no Antigo Testamento, uma profecia em Zacarias que falou sobre a prosperidade de Israel, dizendo que a semente crescerá bem, a vinha dará os seus frutos e a terra produzirá as suas colheitas de forma milagrosa. Essa profecia se tornou realidade. Israel, uma vez uma terra estéril e desolada, enfrentou desafios como clima árido e recursos limitados de água. No entanto, o país se tornou líder global em tecnologia agrícola através de técnicas agrícolas avançadas. Eles utilizam sistemas de irrigação inteligente, como a irrigação por gotejamento, para maximizar a produção de culturas enquanto conservam água. Esforços de pesquisa levaram ao desenvolvimento de culturas resistentes à seca, garantindo aumento da produtividade e conservação da água. Projetos de recuperação de terras e técnicas de melhoria do solo também transformaram áreas improdutivas em terras agrícolas férteis. O progresso na agricultura e o verdeamento da terra podem ser vistos como o cumprimento dessas profecias. Agora, há a reconstrução do terceiro templo, outra profecia bíblica significativa. Essa profecia é baseada em passagens de livros como Ezequiel e Daniel. Ezequiel fornece uma visão detalhada de um templo futuro, descrevendo suas medidas, design e esplendor. É retratado como uma estrutura magnífica onde a presença de Deus habitará entre seu povo. O livro de Daniel menciona um governante que faz um acordo, mas cessa os sacrifícios e ofertas, possivelmente aludindo à profanação de um futuro templo.
Essas profecias têm gerado discussões sobre a reconstrução do terceiro templo. Muitos o veem como um lugar crucial de adoração, onde a aliança de Deus com seu povo pode ser plenamente observada. Alguns também veem a reconstrução do templo como um sinal significativo da chegada iminente do Messias, de acordo com as profecias hebraicas. O significado religioso do terceiro templo é de grande importância tanto para judeus quanto para cristãos. Para os judeus, ele simboliza a redenção e serve como um local central de adoração, permitindo-lhes cumprir totalmente sua aliança com Deus. No cristianismo, a expectativa do terceiro templo deriva de profecias bíblicas relacionadas aos tempos do fim. Um arranjo de status quo foi estabelecido concedendo a Israel o controle geral de segurança, enquanto a Jordânia, de maneira islâmica, administra os assuntos diários no local. No entanto, debates históricos e disputas sobre o significado do Monte do Templo revelam uma complexa interação de fatores religiosos e políticos. Após um poderoso terremoto, descobertas arqueológicas ao redor do Monte do Templo forneceram evidências da existência do Segundo Templo. Descobertas, realizações e recriações do Instituto do Templo exploram algumas descobertas intrigantes e preparações em torno do Terceiro Templo. O arqueólogo Robert Hamilton fez descobertas significativas, descobrindo moedas do período do Segundo Templo, indicando atividade humana durante aquela era. Essas descobertas adicionaram camadas à tapeçaria histórica do Monte do Templo. Apesar dessas revelações, permanece incerto se o Islã deixará o Monte do Templo para que os judeus construam o Terceiro Templo. No entanto, a resiliência judaica prevalece. O Instituto do Templo em Jerusalém, dedicado ao estudo e preparação para a reconstrução do templo, esteve na vanguarda. As conquistas do Instituto incluem a reprodução da menorá de ouro, o altar para queimar incenso, a mesa dos pães da proposição e o lavatório de cobre. Recentemente, o Instituto do Templo reencenou a cerimônia de libação de água, educando as pessoas sobre seu significado e expressando a expectativa para a reconstrução do templo. A procissão pelo velho centro de Jerusalém contou com sacerdotes e levitas vestidos com trajes bíblicos tocando instrumentos musicais. O percurso passou por restos arqueológicos e uma vila árabe, culminando na fonte de Sião, onde os participantes retiraram água da piscina de Siloé, simbolizando a libação de vida. O Anticristo, entre as numerosas profecias bíblicas sobre Jerusalém, há uma profecia particularmente alarmante que gira em torno do Anticristo. De acordo com livros como Daniel, Tessalonicenses e Apocalipse, o Anticristo é previsto como uma figura enganadora que se opõe a Deus e busca a dominação global, prevendo um tempo de turbulência. O Anticristo se apresentará como um pacificador carismático, mas tem a intenção de afastar as pessoas de Deus. Em relação a Israel, prevê-se que o Anticristo fará e quebrará um pacto, trazendo angústia incomparável. Embora eventos em curso ecoem essas profecias, o cumprimento exato permanece uma expectativa futura. Então, o que você acha dessas chocantes profecias bíblicas em Israel? Comente e inscreva-se para não perder os próximos vídeos.